Olá, pessoal! Somos alunos do Centro Universitário AGES e estamos distribuídos nos cursos da área de saúde, sendo eles enfermagem, biomedicina, farmácia, odontologia, fisioterapia e educação física. Através desse vídeo-aula, apresentaremos para vocês mais informações sobre o sistema cardiovascular, com os temas débito cardíaco e controle fisiológico da PA. O sistema cardiovascular, também chamado de sistema circulatório, é o sistema responsável por garantir o transporte de sangue pelo corpo, permitindo, dessa forma, que nossas células recebam, por exemplo, nutrientes e oxigênio. O sistema cardiovascular é formado pelos vasos sanguíneos e o coração. Os vasos sanguíneos constituem uma ampla rede de tubos por onde circula o sangue, distribuído por todo o corpo. Existem 3 tipos de vasos sanguíneos: as artérias, as veias e os vasos capilares. As artérias. As artérias são vasos do sistema cardiovascular por onde passa o sangue que sai do coração, sendo transportado para as outras partes do corpo. Veias. As veias são vasos do sistema cardiovascular que transportam o sangue das diversas partes do corpo de volta para o coração. Sua parede é mais fina que a das artérias e, portanto, o transporte do sangue é mais lento. Assim, a pressão do sangue no interior das veias é baixa, o que dificulta o seu retorno ao coração. Vasos capilares. Os vasos capilares são ramificações microscópicas de artérias e veias que integram o sistema cardiovascular, formando uma rede de comunicação entre as artérias e as veias. Coração. O coração é um órgão do sistema cardiovascular que se localiza na caixa torácica, entre os pulmões. Possui a função de bombear o sangue através dos vasos sanguíneos para todo o corpo. Pulsação do sistema cardiovascular é observada a cada vez que os ventrículos se contraem, impulsionando o sangue para as artérias, ou a cada batida do coração. Por esse movimento de pulsação, também chamado de pulso arterial, é possível verificar a frequência dos batimentos cardíacos. As doenças cardiovasculares são um conjunto de problemas que atingem o coração e os vasos sanguíneos e que surgem com a idade, normalmente relacionados a hábitos de vida pouco saudáveis, como alimentação rica em gordura e falta de atividade física, por exemplo. No entanto, as doenças cardiovasculares também podem ser diagnosticadas logo ao nascimento, como é o caso da cardiopatia congênita. As principais doenças são hipertensão, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, cardiopatia congênita, angiocardite, arritmias cardíacas e angina, entre outras. O sistema cardiovascular humano é formado pelos vasos sanguíneos, uma rede de tubos que transporta sangue, e pelo coração, uma bomba muscular responsável por impulsionar o sangue para o corpo. Esses órgãos trabalham juntos para garantir que todas as células do corpo recebam nutrientes e oxigênio. Dando seguimento ao que foi dito, em dezembro de 2019, um novo coronavírus humano, chamado Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 2, ou nomeado Doença de Coronavírus Covid-19, pela Organização Mundial da Saúde, surgiu na cidade de Wuhan, China. Difundido globalmente, é atualmente considerado pandêmico, com aproximadamente 3 milhões de casos no mundo no final de abril. Seus sintomas incluem febre, tosse, dor de cabeça e falta de ar. Esse último considerado o sintoma principal. Por sua vez, acredita-se que haja uma relação entre o Covid-19 e danos ao músculo cardíaco. E pacientes com hipertensão e diabetes, por exemplo, podem apresentar prognóstico pior. Portanto, o Covid-19 pode piorar em indivíduos com condições adversas subjacentes. Um número não negligenciável de pacientes internados com este vírus tinham doenças cardiovasculares ou cerebrovasculares. A resposta inflamatória sistêmica e distúrbios do sistema imunológico durante a progressão da doença podem estar por trás dessa associação. Entre as comorbidades associadas, as maiores complexidades na assistência à Covid-19 são para as doenças cardiovasculares. Estudos demonstraram que os indivíduos que possuem fatores de risco cardiovascular aparentam ter maior probabilidade de adquirir a Covid-19 e podem exibir maior gravidade e sequelas dessa doença.
Além disso, infectados pelo SARS-CoV-2 podem manifestar complicações cardiovasculares, como injúria do miocárdio, insuficiência cardíaca, síndrome de Takotsubo, arritmias e choque. O dano ao sistema cardiovascular pode resultar no desequilíbrio entre alta demanda metabólica e baixa reserva cardíaca, inflamação sistêmica, trombogênese e lesão cardíaca direta pelo vírus. As doenças cardiovasculares são as causadoras do maior número de mortes mundialmente. O débito cardíaco, por sua vez, representa o volume de sangue que é ejetado do ventrículo esquerdo para a aorta. Como se trata de um funcionamento padronizado, o que acontece é que a mesma quantidade de sangue que entra pelo átrio direito precisa ser igual à que sai pelo ventrículo esquerdo. Não deve existir perda de volume no processo. Quando há um débito cardíaco diminuído ou abaixo do esperado, pode ser indício de alguma doença, como hipertensão, arritmias, choque cardiogênico ou insuficiência cardíaca. Portanto, se trata de um aliado de diagnósticos. Em situações de estresse ou mesmo de atividade física, o valor do débito cardíaco pode sofrer alguma diferença. Imagine, por exemplo, uma corrida em que a frequência cardíaca acelera. O resultado possivelmente vai indicar mais ou menos ml por minuto. Contudo, o importante é que a entrada e saída de sangue sejam equivalentes. O débito cardíaco é a medida, calculada em litros por minuto, do fluxo sanguíneo produzido pelo coração a cada batimento. Essa medida do débito cardíaco é essencial para saber sobre o desempenho cardíaco do paciente. A técnica mais utilizada para a avaliação do débito cardíaco em pacientes críticos é a termodiluição. Seu princípio para avaliação foi descrito em 1954 e passou a ser utilizada clinicamente em 1972, com a associação da termodiluição ao catéter da artéria pulmonar. Essa técnica é baseada no princípio da diluição do indicador, onde 10 ml de uma solução cristalóide resfriada são injetados na corrente sanguínea em velocidade contínua no átrio direito. Um transmissor distal, localizado na artéria pulmonar, transmite para o computador as alterações de temperatura ocorridas pela solução em contato com a temperatura corpórea. Enquanto isso, o monitor constrói e integra uma curva, calculando o valor do débito cardíaco em litros por minuto. Quanto maior a velocidade com que a solução é levada através do fluxo sanguíneo até o transmissor distal, maior é o débito cardíaco, e quanto menor a velocidade, menor o débito. Estima-se que aproximadamente 4,9 litros por minuto seja o valor ideal para um adulto em repouso. Porém, em caso de prática de exercícios físicos, este número tende a aumentar. Com o monitor ProLife, é possível fazer a medição do débito cardíaco de um paciente, contando que seja agregado a ele o módulo necessário. O débito cardíaco ele varia de forma acentuada com o nível da atividade do corpo. O metabolismo corporal básico, exercício físico, idade, dimensão corporal. Para homens saudáveis jovens, o débito cardíaco em repouso fica em torno de 5,6 litros por minuto. Para mulheres, 4,9 litros por minuto. Índice cardíaco é o débito cardíaco por metro quadrado da área da superfície corporal. O mecanismo de Frank-Starling. Quando a quantidade elevada de sangue flui para o coração, a distensão das paredes das câmaras cardíacas. Como resultado da distensão do músculo cardíaco se contrai com mais força, fazendo com que seja ejetado todo o sangue adicional que entrou da circulação sistêmica. O sangue do coração vai para a aorta e para a circulação rapidamente. A distensão do coração faz com que o bombeamento seja mais rápido, com fluxo cardíaco maior. Na maioria das situações usuais, o débito cardíaco é controlado, de forma quase total pelos fatores periféricos que determinam o retorno venoso. O retorno venoso é a soma de todos os fluxos sanguíneos locais e segmentos teciduais da circulação periférica. Logo, a circulação do débito cardíaco é a soma de todas as regulações do fluxo sanguíneo total. Causas patológicas do débito cardíaco aumentado. Todas resultam da resistência periférica total cronicamente reduzida, nenhum resulta de excitação excessiva do próprio coração. Anormalidades que causam redução acentuada da eficácia do bombeamento do coração são elas: DAC, IAM, cardiopatia valvar grave,
tamponamento cardíaco e distúrbios metabólicos cardíacos. As causas que reduzem acentuadamente o retorno venoso são elas: volume sanguíneo diminuído, dilatação venosa aguda. As intervenções de enfermagem para o débito cardíaco diminuído são cuidados cardíacos, monitorização de sinais vitais, controle hídrico, monitorização hídrica, monitorização respiratória, melhora do sono, monitorização das extremidades superiores, posicionamento e redução da ansiedade. A falha na bomba cardíaca pode acarretar diversos problemas que decorrem de dois mecanismos básicos: a incapacidade do coração de bombear sangue suficiente para o corpo e mecanismos compensatórios renais de retenção anormal de sódio e água, causando congestão pulmonar pelo aumento do volume sanguíneo e venoso. As atividades prescritas devem ser compreendidas por todos os membros da equipe de enfermagem e cabe ao enfermeiro decidir quais atividades farão parte do plano de ação do paciente e qual a melhor forma de executá-las, considerando sempre a prática baseada em evidências. E por falar em monitorização, o cateterismo de Shanghans é uma modalidade de monitorização invasiva. Sua utilização depende da indicação clínica e ele é um instrumento de monitoração diagnóstica e não terapêutica utilizado em pacientes críticos internados na unidade de terapia intensiva, UTI. Na década de 60, foi criado um catéter que possibilitava a aferição das pressões do átrio e do ventrículo esquerdo pelo Dr. Strong. O uso do catéter, a partir de 1970, revolucionou o tratamento dos pacientes graves, visto que ele permitia o registro dos parâmetros hemodinâmicos na artéria pulmonar. A partir de 1972, este catéter passou a medir também o débito cardíaco pela técnica de termodiluição. Assim, parâmetros que até então eram obtidos somente nos laboratórios de hemodinâmica passaram a serem obtidos também à beira do leito, possibilitando o tratamento mais racional dos estados de choque, infarto do miocárdio, insuficiência respiratória aguda, quadricéptos e demais condições que o paciente grave esteja submetido. Na década de 80, o uso do catéter cresceu em todo o mundo de forma considerável. A regulação da pressão arterial sistêmica é um desafio para o nosso sistema cardiovascular. O fluxo sanguíneo para os tecidos do nosso corpo é impulsionado pela diferença de pressão entre os lados arterial e venoso da circulação. E a pressão arterial média deve se manter em nível elevado e constante de aproximadamente 100. Desta forma, todos os nossos órgãos e tecidos serão perfundidos. A pressão arterial média é regulada por dois sistemas principais: o reflexo barro-receptor neuromediado tenta restaurar a pressão arterial para o seu valor prefixado em questão de segundos, e o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que regula a pressão arterial mais lentamente, agindo principalmente sobre o volume sanguíneo. Os barroreceptores são sensores de pressão localizados nas paredes do seio carotídeo e do arco aórtico. Eles transmitem informações sobre a pressão arterial aos centros vasomotores cardiovasculares no tronco encefálico. Os barroreceptores do seio carotídeo são reativos aos aumentos ou diminuições da pressão arterial, enquanto os barroreceptores do arco aórtico são principalmente sensíveis aos aumentos de pressão arterial. Eles funcionam como mecanorreceptores, que percebem a variação da pressão arterial por meio do estiramento. O aumento da pressão arterial causa aumento do estiramento dos barroreceptores e aumento da frequência de disparo dos nervos aferentes. O contrário ocorre com a redução da pressão arterial. Importante salientar que os barroreceptores são muito sensíveis às variações de pressão e à velocidade de variação da pressão. O estímulo mais forte para o barroreceptor é a mudança rápida na pressão arterial. A sensibilidade dos barroreceptores pode ser alterada por doença,
como a hipertensão arterial crônica, situação em que ocorre diminuição da sensibilidade a aumentos na pressão arterial, facilitando a neurofisiologia por detrás do reflexo barro-receptor. As informações captadas pelos barro-receptores do seio carotídeo são transportadas para o tronco encefálico por meio do nervo do seio carotídeo, e as informações oriundas do arco aórtico são transportadas por meio do nervo vago. Após ascender ao tronco encefálico, as informações são integradas no bulbo, no núcleo do trato solitário. O bulho direcionará as mudanças da atividade de vários centros cardiovasculares. Sabe o que esse núcleo faz? Direciona o aumento ou diminuição no fluxo eferente dos sistemas nervosos simpático e parasimpático. O fluxo eferente parasimpático exercerá a diminuição da frequência cardíaca. Já o fluxo simpático possui 4 funções: o efeito sobre o nó SA, aumentando a frequência cardíaca; o efeito sobre o músculo cardíaco, aumentando a contratilidade e o volume sistólico; o efeito sobre as arteríolas, produzindo vasoconstrição e aumentando a RPT; e o efeito sobre as veias, produzindo venoconstrição. Dessa forma, por meio do reflexo barro-receptor, o nosso corpo consegue atuar nas variações agudas da pressão arterial. Vamos analisar a seguinte situação. Imagine uma pessoa que acabou de sofrer um acidente automobilístico e está com um sangramento abdominal importante. A queda da pressão arterial agudamente levará à diminuição do estiramento dos barro-receptores, que por meio da ativação simpática ocasionará o aumento da pressão arterial média, visando restaurar a volemia e manter os tecidos perfundidos. Para não variar a circulação sistêmica e garantir o fluxo sanguíneo, é importante que a pressão arterial média seja regulada para se obterem valores constantes. Esses valores são adquiridos por meio de mecanismos que englobam o sistema nervoso, trocas líquidas a nível dos capilares, sistema renal e mecanismos hormonais. O objetivo com este estudo foi analisar os mecanismos fisiológicos de regulação da PA, considerando suas funções para alcançar a homeostase e as repercussões. O controle neural é realizado por reflexos nervosos, sendo o mais importante o barro-receptor. Esse mecanismo regula a PA pelo controle do grau de vasoconstrição e vasodilatação e do bombeamento cardíaco. O mecanismo de trocas líquidas no nível de capilares sanguíneos ajusta a PA pelo controle do volume de sangue. A maioria das pessoas tendem a ter elevação da PA em situações de medo, ansiedade e estresse. Dando continuidade ao que foi dito sobre o controle fisiológico da PA, em uma pesquisa publicada no site Socielo Brasil, um portal de revista brasileira, onde é postado pesquisas e entrevistas, podemos observar alguns detalhes de uma pesquisa feita por pesquisadores sobre prevalência, controle e tratamento da hipertensão arterial sistemáticas em nobres. Os fundamentos usados foram: a hipertensão arterial sistêmica, considerada um problema de saúde pública devido à sua elevada prevalência e dificuldade de controle. É descrita também como um dos mais importantes fatores de riscos para doenças cardiovasculares. Os objetivos eram estimar a prevalência da AHS, assim como as características de seu controle e tratamento na população de 18 a 90 anos da região urbana de Nobres. Seus métodos usados foram o estudo transversal de base populacional com amostragem aleatória e com reposição. O critério para a classificação da HAS foi pressão arterial. O uso atual de antihipertensivos.
As entrevistas foram realizadas utilizando-se questionários padronizados e testados previamente. As variáveis foram descritas por média mais ou menos desvio padrão e frequências. As médias foram comparadas utilizando-se o teste Student e as associações por meio de teste do Q quadrado de Pearson, com nível de significância de 5%. Os resultados foram: nos 1.003 indivíduos maiores de 18 anos analisados, foi observada a prevalência de hipertensão arterial sistêmica de 30,1%. Entre os hipertensos de número igual a 302, 73,5% sabiam dessa condição. 61,9% faziam tratamento e 24,2% tinham a pressão arterial controlada. Observou-se a associação positiva entre a hipertensão arterial sistêmica e idade, analfabetismo, escolaridade inferior a 8 anos, IMC maior que 25 kg/metro quadrado, circunferência da cintura aumentada e muito aumentada, razão cintura-quadril RCQ em faixa de risco, sedentarismo e etilismo. Sendo assim, os pesquisadores concluíram que a hipertensão arterial sistêmica revelou-se um importante problema de saúde pública, também em um município de pequeno porte do interior do país. Os níveis de controle e tratamento da hipertensão nessa população foram considerados insatisfatórios, apesar de melhores em comparação aos observados em outros estudos. Diante da relevância do impacto que a obesidade e a atividade física podem possuir perante a pressão arterial em adolescentes e da sugerida manutenção de cifras pressóricas alteradas em idades jovens para fases mais maduras da vida do indivíduo, o presente estudo tem por objetivo revisar de forma sistemática a associação entre obesidade e PA e entre atividade física e PA em adolescentes. A hipertensão arterial sistêmica é tida como relevante problema de saúde pública. Tal condição caracteriza-se quando da manutenção das cifras pressóricas elevadas de forma crônica, acima dos pontos de corte tidos como de normalidade. Sua gênese tem premissa multifatorial e sua manifestação muitas vezes ocorre de forma assintomática. Tal enfermidade possui uma estabelecida relação com o aumento de risco cardiovascular. Evidências apontam na direção do aumento da prevalência de hipertensão arterial sistêmica na população adulta. Tal quadro não se limita a indivíduos em faixas etárias mais maduras, mas também se estende a faixas etárias mais jovens. Além disso, a alteração dos níveis pressóricos na infância tem uma interessante força de predição desses padrões fisiologicamente inadequados na fase madura do indivíduo. O ganho de peso em proporção patológica tem forte impacto sobre as condições de comprometimento cardiovascular e doenças crônicas degenerativas. A associação entre hipertensão arterial sistêmica e obesidade não diz respeito somente a adultos. Essa condição permanece também estabelecida em crianças, que, uma vez acometidas por essa associação, parecem sustentar tal condição de forma longitudinal. Um balanço calórico positivo se mostra diretamente associado à obesidade, e a atividade física parece ser componente de suma importância dentro da perspectiva de tal balanço. Com a redução dos níveis de atividade física nas últimas décadas, dentre os mais jovens, acredita-se na associação de tal fato com um aumento na prevalência de obesidade e, por consequência, das doenças e síndromes a ela relacionadas, tal como a hipertensão arterial sistêmica.
A obesidade é vista como um importante fator de risco para doenças cardiovasculares. Os mecanismos propostos para ilustrar a reação entre ganho de peso e hipertensão arterial sistêmica dizem respeito à maior atividade simpática, aumentando o débito cardíaco e a resistência vascular sistêmica. Tais alterações na hemodinâmica cardiovascular resultariam em mudanças nas cifras pressóricas no sentido de elevá-las. Uma disfunção vascular caracterizada pela rigidez arterial ou uma dilatação endotelial vascular prejudicada também comprometem os valores pressóricos. O ganho de peso também aumentaria a resistência à insulina, que por sua vez é fortemente associado à elevação da pressão arterial em jovens. No entanto, talvez o índice de massa corporal tenha eficácia em mensurar excesso de massa corporal e, assim, essa variável seria uma útil ferramenta para a associação de IMC com padrões pressóricos em adolescentes. Um estudo pareou uma amostra de 13.972 indivíduos entre 7 e 18 anos por peso e altura. Sendo assim, o pareamento também foi feito ao IMC, porém, o percentual de gordura diferia de forma significativa. O mesmo pareamento foi feito com 5.103 indivíduos entre 7 e 18 anos, porém, desta vez, com diferença significativa do que diz respeito à circunferência de cintura. Os resultados apontam que os padrões pressóricos independiam do percentual de gordura e da circunferência de cintura, sendo muito semelhantes e em alguns momentos sem diferença significativa do maior para o menor, quadril dos citados variáveis. Os autores levantaram a hipótese de que a massa magra e a gordura podem possuir similar impacto na PA de indivíduos dentro do tal contexto etário. Atividade física e pressão arterial. Fisiologicamente, a atividade física parece se mostrar como tendo interessante impacto na atenuação das respostas simpáticas, da resistência à insulina e das disfunções endoteliais cardiovasculares. Tal efeito do exercício se caracteriza por diminuição da frequência cardíaca e, por consequência, do débito cardíaco, e também por uma diminuída resistência vascular sistêmica. Sendo assim, essas alterações na dinâmica cardiovascular podem incidir nos valores da pressão arterial. A manutenção dos níveis pressóricos elevados cronicamente remodela a parede arterial da carótida a favor de um enriquecimento. Tal característica torna os barroreceptores menos sensíveis, já que os menos respondem em favor da hemeteose pressórica através da distensão desses vasos. Acredita-se que o exercício físico aumenta a sensibilidade dessas estruturas através de uma maior sensibilização do nervo depressor aerótico, via diminuição da atividade simpática, além de o seu efeito direto sobre as respostas atômicas capazes de antagonizar o enrijecimento arterial, como já foi anteriormente exposto. Aqui finalizamos o nosso vídeo sobre o sistema cardiovascular, realizados pelos acadêmicos Beatriz Alves, Emily Alves, Ana Luísa Rocha, Joyce Costa, Maurício Moura, Juan de Jesus, Isla Souza Santos, Ana Beatriz Borges, Maria Eduarda Canuto, Michele Oliveira, Brenda Costa de Souza, Luane Carvalho, Jaqueline dos Santos Silva, Marília de Souza Gomes, Eduardo Oliveira Pereira, Kelly Pereira dos Santos. Ministrado pelos docentes Alan Bruno, Alan Rezende e Wellington Pereira. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal.